Conexão Poder. Oferecimento Mobile Escritórios. Maior criatividade por metro quadrado. Residencial Vale das Palmeiras. Seu apartamento rápido, fácil e incrível. Tubarão Esportes. A força do esporte. Realce Persianas para os ambientes mais charmosos. E Titânia Telecom. Soluções para conectar negócios e pessoas. Bom, olha, estamos recebendo aqui no Conexão o vereador Toninho de Souza, que é um dos parlamentares na Câmara de Cuiabá que encabeçam e que também assinam as famosas CPI do paletó. Não foi outro nome para isso, não, Toninho. CPI da propina do Emanuel Pinheiro, acho que ficaria mais bonitinho, né? CPI Mas é o seguinte, essa denominação a própria imprensa. CPI do paletó, que vai apurar aquela propina que ficou famosa no país inteiro. O prefeito de Cuiabá recebendo aquele bolo de dinheiro e colocando no paletó do então chefe de gabinete do Silval Barbosa, o Silvio Correia. Apareceu no Fantástico, apareceu em vários sites, inclusive este aqui, no Repórter MP, enfim. Escândalo nacional e o prefeito continua no cargo. Mas, se depender da Câmara, pode ser que não, viu? Bom, participa dessa entrevista comigo aqui o jornalista Rafael Souza, aqui do site Repórter MP. Toninho de Souza, xará do Rafael Souza. Sim. E aí, meu caro colega jornalista, essa CPI vai cheirar pizza ou vai cheirar pelo menos um baguncinha, vamos dizer assim? Vai fazer uma bagunça nessa situação? André, a nossa determinação é de investigação com imparcialidade, com isenção, sem crucificação. Agora, as imagens falam por si, Toninho. Exatamente. Então, você é um homem de televisão assim como eu, e a gente aprendeu desde a faculdade, ou desde lá da máquina de escrever que a gente trabalhava nas redações, do Telex, você é do Telex também, né? do Telex. Que com a imagem não se briga. Como é que vai ser isso aí? Vai ter gente defendendo ainda, achando que não, aquilo lá não... Pois é. E eu sempre tenho colocado o seguinte, nós temos o tempo suficiente para o prefeito se explicar. Não explicou. Não podem reclamar do meu posicionamento. Aguardei as explicações suficientes para que houvesse uma explicação. E aqui... E você era da base, né? Era da base. E aqui, o nosso telespectador, ele precisa compreender muito bem essa situação. O que gera uma falta de explicação, ou pelo menos o seguinte, não tem uma explicação, admitir a verdade, mas você tratar o assunto com o devido respeito. Eu vou citar aqui 2 exemplos que a ausência de explicação gera isso e, se explicando, morre o assunto. Vejam bem, o presidente da Assembleia Legislativa, Eduardo Botelho, fez parte da delação de Silval Barbosa que ele teria recebido dinheiro dentro do Detran. Não se furtou a nenhum tipo de explicação. A tribuna da Assembleia certamente foi convidado aqui, veio, todas as emissoras de televisão, não se fala mais nisso. Aí você pega algo mais grave do que isso. Tribunal de Contas, 5 conselheiros foram afastados da função pelo STF. Resultado, Antônio Joaquim veio a público, buscou explicações, teve a teoria dele contundente, não se fala mais nisso. Deu entrevista, não se fala mais nisso. Os outros ficaram quietos, né? Era esse comportamento que nós esperávamos do prefeito Emanuel Pinheiro e que eu me sinto à vontade, eu dei o tempo suficiente ao prefeito Emanuel Pinheiro. Ele sempre dizia que tem uma explicação contundente a respeito daquele dinheiro. Ele falou assim, eu sou advogado. Tem uma origem. Brincadeira. E é um assunto pessoal, do dinheiro que ele estava recebendo dentro da sede do governo do Estado. Então, veja bem, temos o tempo suficiente. Não houve a explicação, o assunto não morre. E isso começou a trazer prejuízos para a nossa população. A Câmara foi travada em função dessa crise política, demissão dos servidores lá, diretamente ligada a essa crise política. Tem mais de 400 servidores. E hoje nós temos uma gestão amarrada por conta dessa crise política. Vou citar 2 setores essenciais aqui. Pronto-socorro,
os médicos ontem, Nós enfermeiros... publicamos aqui ontem os médicos reclamando, enfermeiros, pacientes no chão. Se tiver a imagem da matéria que a gente colocou ontem, coloca no ar. Porque, inclusive, lá não tem o básico. O básico quer dizer... Não tem esparadrapo. Luva, esparadrapo, gases. E não tem o medicamento. Como é que a saúde funciona dessa forma? Resultado dessa crise política. Você pega na infraestrutura da cidade, tapa buraco, recapeamento, asfaltamento, tudo amarrado também em consequência dessa crise política. Então, vejam bem, nós precisamos colocar um ponto final nisso. Já que o prefeito não aproveitou o tempo para se explicar, a Câmara teria que se manifestar. E eu fiz aquilo que eu entendia que era correto. Entreguei a minha posição de aliado ao prefeito, naturalmente, todos os cargos, para que eu pudesse agir com toda a liberdade de cobrar o que a cidade precisa e, principalmente, a instalação dessa CPI para que a verdade venha à tona, para que nós colocamos um ponto final nisso e Cuiabá possa andar, porque as instituições não podem ser prejudicadas como a Câmara, e principalmente a população, ela não pode ser prejudicada na prestação do serviço em razão dessa crise, que não foi ela que gerou, não foi a Câmara que gerou, e a Câmara precisava fazer o seu papel. E a Câmara acaba sendo achincalhada muitas vezes por isso. O André, hoje a Câmara, ela tem uma imagem negativada, Casa dos horrores e tal. tanto quanto o prefeito, ou pior do que o prefeito, de não ter tomado uma posição. E aí a gente pergunta o seguinte: tem algum vereador na delação de Silval Barbosa? Tem algum vereador Até agora não. que recebeu dinheiro, que tem mais? Não tem. Então, a Câmara de Cuiabá, ela não pode pagar um preço por se omitir. Então, eu acho que essa posição nossa, ela é boa. Para a cidade de Cuiabá, que eu fui a 9ª assinatura, a suficiente para a abertura da CPI. Boa para Cuiabá, para trazer a verdade à tona. Boa para a Câmara cumprir o seu papel, e é a oportunidade ideal para o prefeito ir lá se explicar, apresentar essas provas que ele sempre disse que são contundentes, que essas provas seriam apresentadas na esfera judicial. Mas nós não podemos entender, e eu enfatizei muito isso, que uma coisa é o processo da justiça, outra coisa é a questão política, onde mais de 150 mil pessoas votaram no prefeito, independente de quem não votou no prefeito, quer uma explicação para colocar um ponto final a essa situação. Olha só a situação que ele soltou ontem. Eu não sei se vocês leram aí. Teve esses sites aí, caça-níqueis, publicaram a seguinte frase dele: dos 18 vereadores dos vereadores que assinaram, metade tem problemas com a justiça. Olha a explicação do prefeito. Pois é. Ou da imprensa comprada por ele, não sei. Vamos dizer aqui o Toninho de Souza, que eu fui citado nessa questão. O que pesa? Eu tive uma condenação na justiça em primeira instância, confirmada pelo TRE, por questões de santinhos, que nós estamos recorrendo ao TSE. O que é mais grave? Uma questão dessa judicial do Toninho de Souza, com santinhos na cidade, ou essa imagem que aparece que todo o Brasil reproduziu? Então, veja bem, eu fui condenado aqui, estou recorrendo ao TSE. Não me furto de maneira alguma de falar a respeito disso. Agora, a mesma posição é o que a população exigia do prefeito e que a CPI quer trazer essa verdade à tona. Então, não cola essa história de plantações, de colocar sob suspeição os vereadores. Me sinto com liberdade para trabalhar, para continuar trabalhando. Isso jamais vai pesar na minha conduta política. Agora, vereador, curiosamente teve a assinatura de 2 vereadores aliados do prefeito, que foi o Luiz Cláudio, do PP, e o Adebair Cabral, do PSDB. Toninho também. O Toninho anunciou que sai da base, né? Os outros não. O Emanuel ironizou até, falou que achou ótimo que eles assinaram a CPI, mas nos bastidores a informação que corre é que a assinatura desses 2 vereadores foi uma estratégia do próprio prefeito para atrapalhar as investigações da CPI. Ou seja,
colocarem eles também nesse processo. Essa notícia chegou para vocês que estão apoiando a CPI? Primeiro eu preciso deixar bem claro aqui que para mim assinar a CPI eu fiz aquilo que era correto. Afastei da base, comuniquei isso ao líder do prefeito, ao presidente da Câmara, usei o plenário e fui pessoalmente ao prefeito na terça-feira dizer a ele que ali estava encerrada a nossa participação na administração. Depois eu tomei a atitude de assinar a CPI. No dia que eu conversei com o prefeito e tomei a minha posição de assinar a CPI, e que aliás assinei a CPI, para nós vale o protocolo do dia 7/11 às 13 horas e 50 minutos. Isso foi na sessão de terça-feira e nós temos protocolado aqui a abertura da CPI autorizada. Quando isso aconteceu, o prefeito reuniu a sua base à noite e definiu como estratégia assinar essa CPI. Qual que é o encaminhamento? Entrar para a CPI e tomar o comando da CPI. Com essa entrada da base do prefeito, teoricamente seria o seguinte: a presidência ficaria com o Marcelo Bucic, porque ele é o autor do requerimento, mas eles com certeza vai ser uma batalha para a próxima terça-feira, nós já estamos antevendo isso, eles vão querer relatoria, vão querer o membro efetivo, ou seja, dominar a CPI. Então é isso que a nossa parte está fazendo, digo os 9, estudando meios, inclusive legais, para que a Justiça entenda que a CPI foi aberta a partir do prazo desse protocolo com 9 assinaturas. E a Justiça, reconhecendo isso, os membros dessa CPI sairiam dentro desses 9 que protocolaram lá. Nós estamos preparando uma peça e vai ser essa queda de braço. Então vai entrar uma briga jurídica aí também. Provavelmente. Nós queremos... A CPI pode ser melada? Não, de maneira alguma. Ele fala que Ele CPI é é ilegal. ilegal, né? Que tem o RPF, a Polícia Federal, Exatamente. E aconteceu na época que ele ainda era deputado. Mas não há ilegalidade, porque veja bem, a Câmara ela tem toda a autonomia política para buscar o esclarecimento. Vou citar aqui um exemplo constitucional da Câmara, fiscalizar. Exatamente. Faz parte. Vou buscar aqui algo que aconteceu no passado recente, que vocês participaram disso. Olha, mas o João Emanuel falhou na função de presidente da Câmara, porém ele foi preso pelo GAECO e está sendo julgado pelo Tribunal de Justiça. Quer dizer que a Câmara não poderia fazer nada, mas a Câmara criou a sua CPI, aliás, na época Comissão Processante, criou o seu instrumento de investigação e culminou com a cassação de João Emanuel. Paralelo, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ele está preso por outro motivo. Não tem A função dele, quebrada e investigada pela Justiça, é uma. E o trabalho realizado na Câmara Municipal é outro. Existe a questão política, existe a questão moral e existe a questão jurídica. E aqui nós vamos avaliar a questão moral do prefeito nesse episódio. E nós esperamos que ele venha esclarecer, que realmente convença a população para a gente colocar no ponto final. Como que vai convencer, Toninho? Olha o vídeo. Não sou eu esse aí. Esse é um irmão gêmeo, aí, é um clone na verdade, que está recebendo aquilo lá. Na verdade é o seguinte, o que se coloca aí é a origem desse dinheiro. Aí falou que era uma dívida. Peraí. A imagem está clara, o áudio está claro. Ele fala assim, e aí, como é que ficou lá? A imagem é essa, não é? Saiu 450? Pô, como é que é uma dívida e ele não sabe qual é o valor? Olha, eu quero nota de 100. E outra, desde quando se acostuma a pagar dívida dentro de uma sede de governo, dívida de campanha, dentro de uma prefeitura, dentro de um tribunal de justiça ou dentro de um órgão fiscalizador? É isso que nós vamos dar a oportunidade, porque é o seguinte, também, mesmo sendo um instrumento, digamos, político, você não pode fazer condenação por antecipação, você tem que dar a oportunidade. Ele vai apresentar os seus argumentos.
Era uma dívida de pagamento com pesquisa do irmão? Era uma dívida dele como advogado? Nós esperamos os argumentos do prefeito Emanuel Pinheiro. Agora, daí, se isso convence, é suficiente ou não, é outra etapa da interpretação na produção do relatório, porque você faz a investigação como um inquérito policial, você dá a oportunidade da defesa e depois tem a conclusão do inquérito que vai para julgamento, é encaminhado para julgamento na justiça. E aí, tudo aquilo que for apresentado, investigado ao longo, sairá num relatório final. Então é esse relatório final que depois nós vamos julgar. Convenceu? Não convenceu? Mas nós temos que dar essa oportunidade à investigação. Quer dizer, não há indício algum de ser ilegal essa CPI. Não pode ser melada. Absolutamente. O tempo vai ser jurídico favorável. Isso é uma prerrogativa da Câmara Municipal. Se isso for contestado pelo prefeito... Ele já está contestando, né? Mas estou dizendo assim, oficialmente, na Justiça, a Justiça está aí para julgar. A Justiça, eu tenho certeza que ela não vai impedir a prerrogativa do vereador, que é investigar. Então, nós estamos seguros da criação dessa CPI. Qual é a relação da CPI com a questão do áudio que foi apreendido e dos depósitos, das remessas para os Estados Unidos de dinheiro que foram apreendidos na casa do Emanuel pela Polícia Federal? Pesou bastante essa questão do áudio ter sido manipulado. Sim. Numa primeira, a priori ele divulgou que não, que foi gravado lá entre o Silvio e o ex-secretário Lanzanata, que estava sendo distorcido o que tinha falado. Depois foi descoberto que ele editou esse áudio para mudar o contexto. Pesou na decisão da Câmara? Pesou. Faz parte do objeto da CPI. A CPI tem dois objetos. Primeiro, o vídeo, onde ele aparece recebendo dinheiro. E deixa cair no chão, inclusive. E o segundo é uma suposta obstrução de justiça e que faz parte a apreensão desse áudio. Consta aqui na nossa representação. Seria a edição do áudio. Edição do áudio. Essa edição do áudio, ela se dá já como prefeito de Cuiabá. Sim. Aí você precisa compreender dois objetos da CPI. Uma, eles podem alegar, olha, mas isso foi quando era deputado estadual. O segundo objeto da CPI, que é uma suposta tentativa de obstrução de justiça, aconteceu já com o Zanata procurando o prefeito de Cuiabá. Aí nós não sabemos a ordem, se o Zanata foi procurado, se ele procurou o prefeito. Busca e apreensão se deu na casa do prefeito, no escritório dele, na Câmara Municipal. Então, vejam bem, isso liga diretamente o prefeito à sua atual gestão. Então, veja bem, se houve obstrução de justiça, se houve deturpação nesse algo, não se deu quando Emanuel era deputado estadual. Deu agora. Se deu agora. Então, vejam bem, Caracteriza a obstrução. a CPI, ela está bem calçada. A fundamentação dela se faz ao vídeo que é o passado e se faz a essa obstrução de justiça que é presente. São dois objetos. Aliás, o seguinte, o Veloso, vereador Veloso, estava preparando, depois nós ficamos sabendo disso, uma CPI para confrontar com essa, nós teríamos duas, onde ele colocava exatamente essa obstrução de justiça. No entendimento deles lá, essa obstrução de justiça acontecida como prefeito daria fundamento para a abertura de uma segunda CPI. Não aconteceu porque a nossa foi protocolada primeiro. Então, para vocês terem uma noção, a própria base já tinha preparado algo que eles entendiam que poderia ser investigado e que faz parte dessa nossa representação. Neste caso, eles assumiriam a presidência e a relatoria dessa outra CPI e aí melaria totalmente. Aí ficariam duas CPIs em plenário para decidir qual iria valer. Mas eles vamos fazer uma CPI sobre a CPI. Seria mais ou menos voltaram atrás a essa decisão
por uma questão de estratégia agora aí, eu não sei exatamente qual foi o caminho dessa estratégia, eles decidiram assinar essa aqui. Só que, compreendendo bem, nós vamos buscar a garantia sobre o protocolo dessa CPI, que se deu exatamente no dia 7/11, às 13h50, protocolada com 9 assinaturas. Agora, vereador, qual que é a possibilidade desses 2 vereadores que assinaram aí da base aliada do prefeito conseguir a relatoria, por exemplo, dessa CPI? Tem essa possibilidade? Olha, como é que vai ser composta essa CPI, né? Hoje, por exemplo, foi feita uma reunião da mesa diretora, porque houve uma mudança do regimento, o vereador Dilemário provocou essa reunião da mesa diretora para tratar do encaminhamento dessa questão. Se para a presidência da Câmara vale esse protocolo, que foi feito no dia 7, e a composição, ou vai valer a leitura em plenário, e a composição se dará por representação partidária, o presidente que vai definir, ou é o colégio de líderes que vai definir? Porque veja bem, hoje na Câmara Municipal, tudo que vai para plenário passa pelo colégio de líderes. Esse é um ponto de dúvida. É a mesa diretora que vai definir qual o encaminhamento, quem são os componentes, porque agora não é mais o sistema presidencialista, o presidente que decide. É a mesa diretora composta por 5 vereadores. Então, essa reunião de hoje cedo, ela deve estar sendo realizada, ou terminou, exatamente para definir esse caminho com o presidente da Câmara. Agora, se for para plenário, o prefeito tem maioria. Exatamente isso que nós Aí melou, já começou a melar. estamos buscando como garantia. Reconhecida as 9 assinaturas, tem que sair daqui. A comissão. Aí exclui esses outros dois. Exclui os outros dois. Assinaturas das duas. Excluem os 2. Aliás, não são só 2, mais vereadores assinaram depois. Assinaram pegando o documento que estava no protocolo. Quantas tem no total hoje? Eu não vi o documento assinado, mas me falaram seguramente que tem em torno de 18. É exatamente esse número que eu estava estudando também. São 18, de fato? 18 que assinaram, 9 depois. 18 assinaturas de 25, só 7. A base está assinando. Só 7 não assinou. E aí? O Manuel fica insustentável no cargo, Toninho, a partir disso. Ele pode ser preso por obstrução da justiça, no seu entender? Olha, veja bem, o que tem dado prisão hoje no Brasil chama-se obstrução de justiça. Exatamente isso. Vamos analisar. Começar pelo estado de Mato Grosso. Por que o Gilmar Fabres foi preso? Obstrução de justiça. Por que o Wesley Batista voltou para a cadeia? Obstrução de justiça. Obstrução de justiça. Por que políticos como Aécio Neves, por exemplo, foi afastado do exercício do mandato de senador? Obstrução de justiça. Então, hoje, muitas vezes, o objeto em si... Vai prender o Fayad por supostamente o poder no futuro obstruir, por supostamente o poder usufruir. O ex-governador Barbosa foi preso também porque está particulando. Então, vejam bem, hoje, esse fator no Brasil ele é muito forte. Então, se a Polícia Federal já tem um laudo preliminar garantindo que houve modificação entre o áudio e a transcrição. Tem a matéria, nós publicamos aí. Entre o que foi gravado, o que está lá e o que foi reproduzido via imprensa por uma transcrição. Inclusive gravar e entregar a gravação para a imprensa, né? Exato. Certo? Então vejam bem, se isso for considerado no Supremo como obstrução de justiça... Manipulação de prova, então, forjou prova... Dado a esse processo no Brasil, nós temos um risco aí de uma nova ação da Polícia Federal aqui em Mato Grosso. A casa pode Espero que isso não aconteça, mas laudos preliminares indicam isso. Agora vamos saber o entendimento do Supremo, se houve ou não. Agora, como nós colocamos agora há pouco aqui, esse fator obstrução de
justiça, ele é seríssimo. Hoje mais na realidade. Na sua opinião, ele termina o mandato ou não? Olha, André, é prematuro a gente fazer qualquer conclusão, Porque ele nem começou o mandato, vamos falar a verdade, né? Qualquer juízo de valor. O que nós não queremos é que Cuiabá continue sendo prejudicada ou que venha a ser prejudicada ainda mais em razão dessa situação. Então, essa CPI nós esperamos que possa colocar um ponto final nessa celeuma com o seu resultado. Quando Com a for verdade prejudicada, a gente faz a leitura. Quem vai dar crédito, quem vai firmar convênio, quem vai participar de parcerias com a prefeitura de uma cidade, onde o prefeito está diretamente envolvido no escândalo de recebimento de propina. Ou eu estou enganado? É aí que prejudica a cidade. A imagem de Cuiabá ela fica arranhada. Horrível. Veja bem, colocar todos os atos sob suspeita. Né? Tudo. e não é a imprensa regional. Não, é nacional A e imprensa internacional, a inclusive. imprensa nacional, você vê, Revista Veja, Folha de São Paulo, as Estadão, diversas Rede Globo, emissoras, Fantástico, Record, todo mundo mostrou. as diversas emissoras, a cena que aparece é aquela cena muito forte, Deprimente. que Cuiabá passa a ser utilizada como chacota. Mas se você sair daqui para um outro município, se você sair para um outro estado, você vai dizer o seguinte, sou de Cuiabá. Ah, sei. Aham, bem feito, Enfim, para falar para você. Então, assim, nós não podemos permitir que isso continue. Eu vi uma cena na acontecendo. Globo News, se não me engano, depois de mostrar isso aí, a apresentadora voltou e falou, me deu náusea. Foi. Não é? No Bom Dia Isso é Brasil. muito forte. No Bom Dia Brasil? No Bom Dia É muito forte isso, gente. Sabe? Não dá para ficar como se nada tivesse acontecido. Não, vamos esperar o tempo passar, a estratégia é essa. Espera o tempo passar que o povo esquece. Mas em se tratando dessa situação, O povo não esquece, não houve o esclarecimento definitivo, se remoe isso. Remói. A imprensa querendo saber, As redes sociais. o cidadão querendo saber. Então, vejam bem, por isso que eu digo, a abertura desse processo é importante para todos. Colocar um ponto final nessa situação, porque se continuar assim, dentro de 6 meses, que dizem que a memória do brasileiro é curta, dentro de 6 meses vai continuar. Vai continuar. Nós vamos vir para um processo de 2018, Cuiabá é a referência para o estado de Mato Vai Grosso. sangrando, né? Continua a mesma situação. O prefeito Emanuel Pinheiro tem que se posicionar politicamente. Vamos dizer que um dos candidatos, olha, mesmo que não seja declarado, esse aqui tem o apoio do prefeito. O prefeito que até hoje não esclareceu a situação. Esse candidato não vai querer apoio. Enfim, nós só estamos falando aqui porque a população ela tem a cultura da política e se não houver definitivamente um ponto final com um esclarecimento dessa situação, como disse o André aqui, continua sangrando. Por tempos e tempos continua sangrando, ainda mais no processo eleitoral de 2020. Só para complementar o que o senhor está falando, sobre a governabilidade, por exemplo, do Emanuel Pinheiro. Nós vimos aí cenas de que prejudicou muito. Por exemplo, o caso do crédito complementar que de repasse de suplementação para a Câmara de Vereadores, foi para a Justiça. O caso dos semáforos, que seria um investimento de 15 milhões, o Ministério Público começou a investigar, os vereadores querem explicações. Passa tudo ficar sob suspeita. Na visão do senhor, quanto essa situação já prejudicou Cuiabá nesses últimos meses, aí, desde que foi divulgado esses vídeos? Olha, começou a causar um prejuízo enorme dos últimos 15 dias para cá, que parou-se. Você pega o seguinte, infraestrutura da cidade, não anda porque não tem massa asfáltica. Está em processo de licitação com empreiteiras. E em breve pode surgir uma investigação também, dependendo do resultado. Exatamente. Aí você pega a cultura da adesão, que é um instrumento hoje que está sendo repudiado no município de Cuiabá. Aquisição de equipamentos dentro da saúde não foi um processo licitatório, é processo de adesão. Uma empresa mexicana. Então vejam bem,
Se você fizer o processo Tem mais um contrato que ele fechou de 5 milhões, né? também por adesão. Por adesão com empresa no Nordeste também, enroladíssima com fraudes lá. Então, vejam bem, quando você faz isso, gera a suspeição, até pela forma como o prefeito ainda está sendo tratado aí de não se explicar. Adesões que tiram a oportunidade de empresas do Brasil, não vou falar nem de Mato Grosso, mas prioritariamente de Mato Grosso, de serem contratadas, de gerar o emprego aqui, de gerar a receita aqui, e não você trazer processos suspeitos, empresas internacionais e totalmente duvidosas para o estado de Mato Grosso. Então, vejam bem, esses andamentos, daqui a uns dias, nós teremos um resultado da justiça. Pode melar essa questão dos semáforos. Adesão na saúde, isso pode ser melado. Travado isso, se você não tem a aquisição de insumos, você não tem a aquisição de materiais, padece a população lá na ponta. A partir do momento que você faz algo que não está dentro do procedimento legal, que é uma licitação, você, tendo uma decisão judicial, você prejudica a população, que vai continuar sem um remédio, o profissional sem os insumos necessários para o atendimento, de repente começa a mexer no semáforo da cidade, trava o processo, não pode dar continuidade, como é que fica? Para tudo. Então, vejam bem, tudo isso gera prejuízo à nossa população. Então, essas coisas que nós precisamos evitar dentro de Cuiabá. E aí, isso se dá por quê? Resultado de uma crise política. Numa crise política, busca uma saída que entende que é o melhor caminho, mas de repente não é o caminho legal. Ou, mesmo que seja legal, não é o caminho moral para se fazer. Então, claramente, é isso, Rafael. O que mais, Rafael? Outra coisa, vamos falar. Mais contratos fraudulentos que você apurou? Não, acabou agora. Acabou? Acabou. Mas tem uma questão, são dos servidores também causado por essa crise, foram 460 demitidos, exonerados do cargo. E agora a Câmara vai criar uma comissão especial para estudar o assunto. Como está a situação, primeiro, da Câmara, sem esses servidores, e segundo, essa comissão vai fazer o quê? Se falar em criar 500 cargos comissionados novamente, ou houve uma confusão, vereador? Houve uma confusão de compreensão. O que essa comissão vai fazer? Nortear o que a Câmara precisa para funcionar. A ideia de alguns vereadores é ter, no máximo, 10 assessores no gabinete. Hoje você pode contratar o limite máximo de 17. Então a Câmara agora tem a oportunidade de corrigir os erros que foram feitos até aqui. Então veja bem, por que necessitou de uma suplementação? Porque o orçamento para este ano, ano passado, foi mal feito. Então essa comissão vai chegar à seguinte conclusão: qual é a necessidade da verba para se contratar funcionários do gabinete e quantos funcionários são necessários? Aí não vai subir, a tendência é cair o número de servidores. Então vejam bem, sendo no máximo 10 servidores por cada gabinete, vai diminuir significativamente o número de contratações. E vai chegar também, a Câmara está estudando isso, qual é o orçamento necessário para tocar a Câmara em 2018, sem necessidade de suplementação, sem o risco de uma demissão no final do ano. Então essa questão da suplementação vai acabar com essa comissão. A proposta é essa. Acaba. Não se contrata ninguém em 2017. Isso aí já é um ponto pacífico. O máximo que os vereadores, porque, vou citar aqui, o gabinete de todos os vereadores não tem um funcionário contratado. Tem ninguém. Eu trabalho, por exemplo, com todos os cargos de confiança. O pedido dos vereadores é que libere pelo menos uma contratação no gabinete até o final do ano, até o começo de 2018. Se isso for aceito pela mesa diretora, ok. Se Mas não, cada gabinete tem a sua verba para isso. Basta contratar ou não. não pode. A verba indenizatória ela não é
para a contratação de funcionário. Você não pode pagar funcionário com essa verba indenizatória. E aquela verba de gabinete é a própria Câmara que faz, né? Isso. Então, vejam bem, não se contrata ninguém até o final do ano e começa um novo processo em 2018, recontratando, mas dentro do limite definido por essa comissão. Provavelmente essa comissão, pelo que eu estou sentindo lá, será de no máximo 10 servidores em cada gabinete. Então, reduz-se bastante. 250 mais ou menos que teriam que ser contratados em vez de 480. Em vez de 460. A economia é razoável, né? Exatamente. Toninho, essa CPI, qual a relação dela com aquela suplementação de 6 milhões e 700 mil barrada pela Justiça, modificada depois pelo Emanuel, caiu para 3? Uma suspeita de compra. O Zelaton apoio denunciou, parlamentar. quase foi caçado por isso. Como é que você avalia essa situação? Não, eu só avalio o seguinte. Essa suplementação, ela é direito da Câmara, estava sendo Mas tratada foi estranho, desde março. Agora, esse foi o ponto X. O Emanuel, ele vinha, e aí nós precisamos tratar isso com muita transparência. É comum do prefeito enrolar e só passar aquilo que lhe interessa ou no momento que interessa. Então, vejam bem, isso vinha sendo tratado desde março. Ficou encaminhado quando o prefeito viajou, mas o vice não quis tomar uma decisão. Quando o prefeito chegou e viu que a situação estava feia, ele falou, olha, vou atender a Câmara Municipal, vou atender aquele pleito que vinha desde o mês de março. Então, isso pegou mal. No mínimo imoral, né? Imoral. Isso pegou mal para a população. Isso deu várias interpretações. E aí a Justiça foi e barrou. E pior ainda, a origem desse dinheiro para suplementação. Tiraram, por exemplo, de saúde, de assistência social, de programas para deficientes. Então, vejam bem, o momento errado e você tirar dinheiro de setores importantes para a nossa população. Ou seja, ele não tinha aquele dinheiro disponível, mas na hora que viu a bomba estourar, foi pegando aqui, pegando ali, juntou e mandou. Então, o seu Zelaton faz muito sentido. Então faz você, sentido, né? Só não se completa aí como compra de apoio político, mas ele queria, quis agradar, atender a Câmara naquele momento, que era um dinheiro garantido, legal, da Câmara Municipal. Mas a pergunta é, O momento errado. por que não fez isso no mês de abril? Por que que não fez isso no mês de maio? Não é? Somente depois. Um dia após a CPI ser enterrada. Então, enfim, é isso que você não tem como contestar, a não ser, olha, é um direito da Câmara, mas o período que foi feito, a origem do dinheiro que veio é que pegou mal. Por isso, estamos trabalhando no orçamento, eu estou preparando para votar, essa missão é da Câmara e dessa comissão, de preparar um orçamento que não precise nenhum centavo de suplementação em 2018. Que esse orçamento dê para pagar tudo aquilo que a Câmara tem de despesa. Então, vejam bem, qualquer trabalhador, a dona de casa que seja, ela só gasta aquilo que ela tem para receber. Se vai faltar para a escola da filha, qual que é a alternativa que ela busca? Olha, vou fazer uma faxina a mais, vou fazer um bico, mas já programado. Ou seja, Ou procura escola pública. Mas enfim, Fazer o quê? uma atitude, ela é tomada com planejamento por qualquer pessoa, por mais simples que ela seja. Então lá na periferia, falou, olha, eu não tenho como colocar, meu desejo seria colocar a minha criança numa escola particular, mas não dá, vai ser escola pública. Com isso, eu deixo de gastar tanto. Esse dinheiro que sobra, nós vamos investir em compra, vamos comer melhor. Mas qualquer pessoa faz o seu planejamento. A Câmara precisa fazer o seu planejamento para não ter esse nível de dependência em 2018. Tá bom. Como é que o senhor avalia, agora falando politicamente, e como jornalista até, eu sei que você é um cara bem crítico,
a gente veio da minha escola, contemporâneos, e já meio dinossauros, né? Rafael? Gostou do contemporâneo? Pois é. Mas é. A diferença é a seguinte, o cabelo dele fica branco e o meu cai. Mas quando cai você pode fazer um transplantezinho. Enfim, avaliação sua sobre o prefeito, a gestão ou indigestão, porque isso não é gestão, é uma indigestão. Até agora não fez nada, não mostrou que veio. E se o Gordo tiver aí as imagens, eu me lembro na campanha, e ele falou o seguinte: se for eleito, eu termino o VRT. Se a população me der a honra e me eleger prefeito de Cuiabá, vou propor publicamente ao governador: conclua a obra em Várzea Grande e deixe comigo a parte aqui de Cuiabá. Cuiabá apoia. Mais do que isso, Cuiabá exige a conclusão da obra. Agora ele vem com essa conversinha de plantar árvore, plantar palmeiras. Ainda bem que não é Inclusive, Corinthians que ele vai né? plantar Palmeiras. Ainda bem, não é que ele planta Corinthians, né? Não dá. Então vai plantar Palmeiras. Mas caramba, como é que você vê tudo isso? O que você pensa? Ele veio para enganar, ele está agindo de má fé, ou é incompetência mesmo, está mal assessorado? Como é que você está vendo isso aí, filho do Toninho? Olha, o prefeito Emanuel Pinheiro ele tem uma dificuldade na composição da equipe. Eu acho que a equipe dele, ela é fraca em suas atuações. E influenciável por terceiro também, né? Que não tem nada a ver com a gestão. Nós vamos falar disso já já. Então, vejam bem, a escolha não foi da melhor forma possível. Eu, por exemplo, se me elegesse prefeito de Cuiabá, eu não queria nem saber dessa história de VLT, a não ser que seja feito pelo governo do estado, que a prefeitura não tem nada a ver com isso, certo? E houve uma ânsia do prefeito, alguns compromissos feitos de tocar Cuiabá de uma forma diferente, principalmente algo chamado humanização, foi enfocado bastante durante a campanha. Tem um sentido muito amplo, a humanização. E O que é isso? essa humanização, hoje você não percebe. O Nós prefeito... temos pronto-socorro. Então vejam bem, a falta de materiais, gente acumulado em razão disso. As pessoas no chão, na escada, na porta da UTI, o cara deitado no chão. Uma fila enorme de cirurgias. E quando você entra para uma fila de cirurgia, significa dor, sofrimento para quem espera a cirurgia. A fila é enorme em Cuiabá, mais de 20 mil pessoas aguardando cirurgias. E não são cirurgias complicadas, cirurgias simples, mas que causam dor. Se você tem um problema de joelho e você precisa de uma cirurgia, de uma artroscopia que é feita em meia hora, muitas vezes, fica um ano esperando. E muitas vezes o medicamento não contém essa dor. Significa você esperar com tanto sofrimento. Aí nós perguntamos, isso é humanização? Isso não é humanização. Então desvirtuou daquilo que o prefeito tinha de compromisso. Mas aí eu acho que passa também necessariamente pela escolha da equipe, de ser uma equipe mais arrojada, mais comprometida com o desenvolvimento da cidade. E está bem diferente daquela Cuiabá que nós esperávamos. Começou até num caminho bom, mas depois acabou desvirtuando. Caminho bom que você quer dizer o quê? Ele varrer rua, como ele foi? Fazer aquela... Como é que eu vou adjetivar isso? Aquela patifaria toda que foi feita, catando lixo na rua. Eu não quero um lixeiro. Pô, tá de sacanagem. O lixeiro já existe, já tem o catador de lixo. Não precisa um prefeito que cate lixo. Pelo amor de Deus, isso é demagogia pura, né, Antônio? Investimento em infraestrutura da cidade, ele fez bastante compromisso, certo? Só compromisso. Então, fez lançamento de obra, por exemplo, no Ribeirão do Livro, lançamento de obra no Colorado, lançamento de obra lá na região do 1º de Março e lançamento de obras ali na região do Dr. Fábio, Altos da Serra. Ele fez um empatamento de obras também do Estado, né? Tentou empatar a obra da trincheira. Então, vejam bem, né? naquele começo, a população me empolgou, falou, poxa vida, o asfalto que eu esperava aqui há muitos anos vai acontecer. Só que, de repente, hoje, está tudo parado. Eu esqueci aqui da região do Jardim Imperial, obra parada.
não avançou Ribeirão do Lipa. A obra continua lá parada. Então, assim, o ritmo inicial, ele foi empolgante. Está caminhando com uma gestão parecida com a do ex-governador Silva Barbosa, que lançou obras na cidade inteira e, de repente, conseguiu concluir. O ritmo hoje é completamente lento, devagar, quase parando. Então, eu não sei se, não cheguei a uma conclusão ainda, se a gestão direta do prefeito, a colaboração dos seus secretários, enfim, mas hoje, infelizmente, o retrato é esse e nós precisamos mudar esse caminho, nós precisamos retomar Cuiabá num ritmo de desenvolvimento, porque nós não podemos esquecer que essa prefeitura foi herdada de alguém que tinha uma boa gestão política e administrativa, uma boa gestão de infraestrutura da cidade, que foi o ex-prefeito Mauro Mendes. Houve críticas ao ex-prefeito Mauro Mendes? Houve, mas ele saiu com uma grande aprovação popular. Regiões importantes da cidade, Pedra 90, por exemplo, 100% asfaltado. Você pega Novo Paraíso, asfaltado. Região do Umuarama, asfaltado. Foram 8 bairros importantes da cidade que foram asfaltados. O visual da cidade, eu sempre digo o seguinte, Cuiabá está mais bonita. Você pega aí o Parque das Águas, o Parque Tianaí. Só tinha Mãe Bonifácia, né? Exatamente. Não tinha atrativo algum. A região do Porto ficou toda construída e pouca coisa para fazer. A região do Porto ali é você dominar aqueles moradores de rua. Sim. Você evitar que eles fiquem ali, mas não prendendo, colocando em clínicas de recuperação, porque o problema ali é a droga. Melhorou o policiamento ali, enfim. Exatamente. Então, nós temos esse problema social em Cuiabá que precisa ser enfrentado. Se nós não tomarmos uma atitude, vai virar uma cracolândia dentro de, no máximo, 5 anos, ou talvez menos. Então, vejam bem, o ex-prefeito Mauro Mendes deixou a cidade num caminho bom. A construção do pronto-socorro em pleno andamento, obra em pleno desenvolvimento. Hoje, a obra do pronto-socorro não está devagar. Eu queria tocar nesse ponto. Sim. Houve aquela polêmica dos 82 milhões. Como é que se avalia essa situação? Porque viria uma emenda de 120, é isso? Para o Estado, o Emanuel queria 82 só para ele, só para o município, para investir em equipamentos no pronto-socorro. Mas a bancada federal, André, tinha feito um acordo com o ex-prefeito Mauro Mendes. Aí bateu o pé, foi ver depois o Emanuel não licitou equipamento, não fez o projeto e o Mato Grosso poderia perder essa emenda, inclusive, se ele batesse o pé. Aí ele abriu mão, mas não explicou por que ele abriu mão. Mas a gente sabe, viu, prefeito? A gente sabe por que você abriu mão. Foi só por isso, incompetência pura. Como é que se avalia esse tipo de confronto do prefeito com o governador, que deveria, em tese, ser o principal parceiro? André, onde existe o confronto é uma situação ruim. O confronto que eu falo é as gestões das cidades importantes com o governo do Estado. Por que o Mauro Mendes avançou muito em Cuiabá? Além da sua competência, ele não era bobo, ele buscava e tinha o apoio do governador Pedro Táxi. Parte Silval, parte Pedro Táxi. Vamos citar um exemplo aqui, a cidade vizinha Várzea Grande. Vejam bem, lá você tem um habilidoso político chamado Velho Ramos, que foi em busca do apoio do governador. Lá o pronto-socorro foi reformado, UPA construída e a saúde está avançando, inclusive com maternidade dentro do município de Várzea Grande. Vamos dizer a pavimentação. A Avenida Filinto Miller sendo toda ela duplicada com o governo do Estado. Escolas, pelo menos 3 escolas lindas, maravilhosas, inauguradas pelo governo do Estado em polos importantes, entre eles o São Mateus, que é um bairro enorme de Várzea Grande. Essa é a importância de você ter essa boa relação. Você não precisa ter os amores políticos, mas você precisa ter essa boa relação institucional. E aí, recentemente, você tem, por exemplo, essa crise aflorada por coisa boba. E aí a cidade ela precisa ser colocada
acima de tudo. Qual é o prejuízo que isso vai ser gerado? Quando se investe na cidade onde você administra, você tem que agradecer, falar, poxa vida, Cuiabá vai ficar mais bonita. Fazendo ali, ele quer parar a obra. Mais bonita na sua entrada com aquela trincheira, certo? A duplicação da entrada pela Chapada, a duplicação da entrada pelo distrito de Nossa Senhora da Guia já vai deixar Cuiabá com outra cara. Porque são ridículas essas entradas. Teria que se agradecer. Não parar porque não fez o desvio adequado, não fez o projeto. E se há um problema com isso, isso, resolve-se na base do diálogo. tá bom. Enquadra a obra. E não nesse confronto bobo que só a cidade É o perde. famoso empata a obra, né? Toninho, defina Emanuel Pinheiro. Você me deu uma missão quase impossível aqui, né? Um gestor que precisa dar explicações à população e que precisa mudar o ritmo da sua gestão para que Cuiabá continue crescendo. Nós estamos num momento importante onde Cuiabá está mudando por si só a sua cara. A Copa do Mundo ela foi importante para Cuiabá, teve percalços, mas Cuiabá mudou, Cuiabá avançou. Existe uma Cuiabá antes da Copa do Mundo e uma Cuiabá depois da Copa do Mundo. Você pode perceber que o trânsito está melhorando, a cara da cidade está melhorando e nós não podemos sair desse eixo do desenvolvimento. Então, essa mudança no perfil administrativo do Emanuel Pinheiro precisa ser feita para não prejudicar esse ritmo de desenvolvimento da nossa capital. Você definiu o político, Sim. defina o cidadão. Emanuel Pinheiro? Sim. Olha, eu não tenho uma forte relação com o Emanuel Pinheiro, eu não tenho um conhecimento aí da sua pessoa, então fica difícil eu falar de quem eu não tenho tanta proximidade assim. Aposentado aos 30 e poucos anos, recebendo R$25 mil por mês, o que você pensa sobre isso? Olha, isso... Eu te boto em saia justa, mas essa é a minha função. Mas isso aí é um tapa na cara da população, porque o que se discute hoje no Brasil? Previdência quebrada. Previdência quebrada e aposentadoria mínima para o cidadão que contribui de 65 anos para o homem, 62 para a mulher. 40 anos. E aí nós tivemos privilégios aí atrás, que se inclui Emanuel Pinheiro, que não dá para você aceitar. Isso a população não aceita, porque qualquer um, independente se é rico, se é pobre, o futuro dele é uma aposentadoria. Sim. Aposentadoria pela Previdência Social. E aí não importa qual será o valor. Aliás, tem um limite de valor. Hoje está em torno de R$5.500. Por mais que você contribua, você tem um salário aí de R$30 mil por mês. Você só vai receber 5.500. Você vai contribuir 5.500, é o limite. Se você tem um salário de R$3.000, contribuiu, você vai ter um patamar ali razoável para você se aposentar, mas não passa de 5.500. E aí, qualquer pessoa que está nessa posição, chegar e dizer, falar, poxa vida, mas com 2 mandatos de deputado, aposenta com um salário integral e tão jovem assim. Nem isso, contribui por 5 anos. Só. 5 anos. 5 anos. Pois é. Olha a minha cara. Mais alguma pergunta, Rafael? Eu queria fazer uma pergunta para ele responder rapidinho. Lógico que é para ele responder, não é para eu responder. Para ele Vai responder ser rápido, bom porque o ele. programa vai encerrar. Mas é sobre o Cuiabá há 300 anos. Durante a campanha se falou muito. O prefeito, eu não me lembro o mês, mas chamou toda a imprensa assim que voltou do... Foi para Nova York, mostrou Cuiabá em Nova York. Isso, foi visitar Nova York tivesse preocupado com Cuiabá. Apresentou um projeto de 500 milhões de reais, parte financiado, segundo ele, pelo governo federal, que através de uma crise financeira, inclusive devendo 800 milhões em repasses do Estado. E ele disse que ia começar a executar esse projeto. A gente, até o momento, não viu nada ainda. Você acredita que realmente, pelo menos parte disso tudo que ele anunciou, vai sair do papel? Não acredito. Até porque
Cuiabá 300 anos precisaria ter obras importantes, e foram anunciadas obras importantes, viadutos, novas vias viárias, né? Até um restaurante giratório. Na região do Cochipó. Isso demanda tempo. Aí você diz, não tem nenhum projeto, não tem recurso garantido. Hoje, o secretário de 300 anos, por exemplo, o secretário não tem gabinete para trabalhar. Ele fica ali no 7º andar, ora atende na sala de reuniões, ora ele atende num gabinete emprestado, todo improvisado. Então, como é que nós chegaríamos Que organização? a essa Cuiabá de 300 anos com essas obras anunciadas? Eu acho que é o seguinte, vai valer a Cuiabá de 300 anos com alguns marcos. A entrada da cidade aqui pela região de Chapada dos Guimarães, mais obra do governo, e uma reflexão, o que nós precisamos a partir de agora com a Cuiabá de 300 anos. Mas, efetivamente, dessas ações da Prefeitura, eu não acredito, até porque ela está completamente amarrada. Para se ter algo positivo aí para ser inaugurado em 2019, teria que estar sendo feito hoje. O que está sendo feito hoje? Absolutamente nada. Bastava ter saúde, educação e um mínimo de segurança decente. Qualquer cidade com 1 ano, 2 anos, 3 anos, 300 anos agradeceria. É verdade. A cidade, ela cresce por si só, porque, veja bem, Cuiabá é uma cidade rica. Sim. O que tem de prédios, de empreendimentos de alto padrão sendo lançados aí, isso embeleza a cidade. Agora, eles precisam de quê? Posto de saúde próximo, escola próxima, um transporte de qualidade. Você fala assim, mas rico precisa de transporte, mas ele tem a empregada. Ele tem... Os funcionários, e se fosse decente, até o rico usaria. Andaria. O país desenvolvido não é aquele onde todo mundo tem carro, é aquele onde o rico usa o transporte público. Pô, eu tô enganado. Aqui no Brasil mesmo, São Paulo, quantos seria de engravatado no metrô, executivos andam de metrô, certo? Isso é economia de tempo. Economia de tempo. Vejam bem, no trânsito aqui, o que eu vou perder no trânsito? Perde-se tempo. De metrô eu chego mais rápido? Ele vai de metrô tranquilamente. Você tem caminhos para isso. Quem conhece metrô sabe, um trajeto que você faria em São Paulo em 1h30 de carro, você faz em 15 minutos de metrô. Você vai São Paulo, Rio de Janeiro, você faz em 15 minutos. Os metrôs lá você encontra executivos andando. Exatamente. Então não é só pobre que usa transporte público, não. Então vejam bem, a cidade ela cresce por si só e precisa dessa infraestrutura básica dada pelo poder público. Agora, quando você tem uma prefeitura com dificuldades de oferecer o básico, aí é ruim. Toninho, obrigadíssimo. Obrigado. A caneca é sua, pode levar para o seu gabinete. Opa! Mais uma para a sua coleção. Você deve ter umas 3, já não tem? Tem. Então é isso, leva para o seu gabinete. Obrigado. Boa sorte para você nessa CPI. Obrigado. Espero que não vire uma pizza de calabresa com mussarela e canelone. Vamos trabalhar para que não, enfim, isso não aconteça. Esses zones da Itália, enfim, que pelo menos virem uma bagunça. Uma bagunça, não uma pizza. Bom, e quero dizer Os que trabalhos começam já imediatamente ou não? a partir da semana que vem ela está instalada, e eu quero dizer aqui o seguinte: fiz a minha parte de dar a oportunidade dessa CPI ser criada. Faltava uma assinatura, eu dei, e agora eu espero que quem vai comandar essa CPI esteja nos representando bem e fazendo o trabalho decente, o trabalho isento, como toda a população espera. Espera também. Obrigado. Valeu, obrigado. Boa sorte, sucesso. Obrigado. Um abraço a você, Rafael. Você em casa, obrigado. Até a próxima entrevista. Tchau. Conexão Poder. Oferecimento Mobile Escritórios. Maior criatividade por metro quadrado. Residencial Vale das Palmeiras. Seu apartamento rápido, fácil e incrível. Tubarão Esportes. A força do esporte. Realce Persianas para os ambientes mais charmosos. E Titânia Telecom. Soluções para conectar negócios e pessoas.